Olá, meus amigos ouvintes da Bíblia Sagrada. Eu quero neste momento convidar vocês para nós meditarmos em um texto que está escrito no livro de Apocalipse. Nós iremos ler a partir do versículo 1, onde diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhes concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do cétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Meu amigo ouvinte da Palavra do Eterno, eu quero convidar vocês nesse momento para nós estudarmos um pouco, em pouco tempo, o livro do Apocalipse, onde muitos aplicam a mensagem do Apocalipse ao século XXI, como se o livro de Apocalipse fosse escrito hoje, ou neste século. E aí dá uma confusão enorme acerca da volta do Messias, acerca do milênio e de muitas outras coisas, como também a grande tribulação. Porque as pessoas que defendem a ideia futurista acreditam que o livro do Apocalipse parece que foi escrito hoje, essa semana ou esse mês. E não é assim que a coisa funciona. Eu quero ver algumas questões aqui em rápidas palavras com vocês. Vamos lá. Vamos começar pelo versículo 1, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve... Olha o que a expressão aqui está nos dizendo. Os acontecimentos que em breve devem se realizar. Quando a gente fala em breve, o que de fato vem em nossa cabeça? 2000 anos após? Não. Quem passou pela escola sabe disso. Uma pessoa que estudou segundo grau, ela sabe disso. Quem concluiu o ensino médio sabe disso. Em breve é em breve. Uma coisa que está prevista para em breve não vai demorar 2000 anos. 3, 4, 5 ou 6 ou sei lá, para se realizar. Se você está conversando comigo agora por telefone ou pelo WhatsApp, e eu digo a você, em breve eu chego aí, esse em breve vai demorar muito tempo? Não, não vai. Ou em breve, se eu digo, eu chego já, lógico que você vai me esperar rápido, porque eu garanti a você que logo chegaria. Então, é interessante nós notarmos esses pequenos detalhes que muitas vezes nós lemos e não percebemos. Acontecimentos que em breve devem se realizar, ou seja, naquela época, naquele tempo, com aquele povo. É isso que o texto está nos mostrando. É isso que o texto está nos revelando. Em breve, para aquela nação, para aquele povo, naquela época.
E não adianta ficar de mimimi, dizendo que está distorcendo o texto, que não adianta ficar com chororô. Não tenho culpa que você foi ensinado errado. Eu também, muitas vezes eu criei na ideia futurista, onde Cristo ainda vai voltar. Mas Cristo ainda vai voltar. Está escrito que os acontecimentos seriam em breve. Então, tem algo errado se Cristo ainda vai voltar. Segunda coisa que eu queria analisar aqui no texto, se encontra no versículo 3, onde ele diz assim: Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Olha lá, meu irmão, o que é que o texto está falando? O tempo desses eventos estão às portas. Ou seja, já vai acontecer. Está próximo. Não vai demorar. É isso que o texto está falando. Então por que muitas pessoas pegam o livro do Apocalipse e ficam falando abobrinha que Jesus vai voltar, que o milênio não sei o que grande tribulação? É você não conhecer o que está escrito, você falar certas coisas. Porque o texto é claro. O texto é muito claro. Porquanto o tempo desses eventos está às portas. Ou seja, logo vai acontecer. Não vai demorar, vai ser rápido. Quando menos esperar vai acontecer. Naquela época, para aquele povo. É isso que o texto está falando. E não adianta querer mudar o que está escrito, porque está escrito. Está escrito. A terceira coisa que eu quero destacar aqui, no livro de Apocalipse, é no versículo 4, que diz assim: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Aí surge uma pergunta: para quem foi escrito o livro do Apocalipse? E João responde: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Portanto, o livro do Apocalipse não foi escrito para a igreja do século XXI, a Batista, a Assembleia, a Universal, ou seja lá qual for. Não foi. Então por que vocês se baseiam no Apocalipse? Se não serve para vocês, se não foram escritos para vocês. O texto é claro. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Mas vocês leem como se o livro do Apocalipse fosse escrito nesse tempo em que nós vivemos, no tempo presente, e para suas igrejas. Não é assim que a coisa funciona. O texto é claro. O livro do Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Ora, se chegar uma correspondência minha, em minha residência, essa correspondência vai servir para você? Não vai. Não vai, porque é de minha propriedade. Então o livro do Apocalipse não foi escrito para a sua igreja, mas sim para as 7 igrejas da Ásia. É o que está escrito. Cabe a você querer aceitar ou não. Também, se não quiser aceitar, é problema seu, mas é o que está escrito. E isso você não pode mudar. Está escrito que não foi escrito para você o livro do Apocalipse. E é aí que as pessoas pegam muitas ideias do Apocalipse e ficam baseando mentiras. E aí é mentira em cima de mentira. É mentira em cima de mentira e por aí vai. E o povo vai se afogando na mentira. A quarta coisa que eu queria mencionar aqui se encontra no versículo 7, onde ele diz assim: Ele vem com as nuvens. Aí as pessoas ficam esperando Jesus voltar sobre as nuvens, com um corpo físico, onde Paulo diz que carne e sangue não é do céu. Como é que Jesus vai voltar sobre as nuvens? Em espírito? Mas a gente não vê espírito. E aí, como é que fica? Detalhe, a expressão ele vem com as nuvens, isso quer dizer juízo. Isso está escrito no livro de Isaías. Ele vem com as nuvens quer dizer juízo. Ele vai trazer juízo. Ele vai trazer justiça. É isso que o texto está falando. Ele vem com as nuvens.
Isso já se concretizou, isso já aconteceu nos anos 70, quando Jerusalém foi invadida e foi destruída. Jerusalém foi toda destruída nos anos 70 depois de Cristo, simbolizando a sua volta, trazendo juízo sobre aquele povo. Aquilo simbolizou a volta do Messias. Eu posso trazer até outros textos para basear isso, mas para que o vídeo não venha ficar muito longo, não vou me ater a essa questão. Então, para o judeu naquela época, ele vem com as nuvens, queria dizer juízo. Ele vai trazer juízo sobre vocês. Era isso. Então é isso que o texto está falando quando diz assim: ele vem com as nuvens. Porque o Messias já voltou e trouxe juízo sobre aquele povo. Aí ele continua aqui dizendo: todo olho o verá. Aí as pessoas ficam de cara para cima esperando o Messias voltar. Tudo esperando Jesus voltar. Quer ver com os próprios olhos. Amigo, quando Jesus voltou, todo olho viu. Todo olho viu a destruição de Jerusalém. Todo olho viu quando o general Tito invadiu e destruiu tudo. Nero acabou com Jerusalém, trazendo juízo sobre aquele povo que não creu no Filho do Eterno. Todo olho que estava ali viu. Inclusive João foi poupado de sua morte para que visse a destruição de Jerusalém. O próprio João viu. E lá no capítulo 21 do livro de João, o Messias conversando com Pedro, ele perguntou assim a Pedro, porque o Messias foi questionado acerca de João, e Jesus disse assim a Pedro: o que te importa se eu quero que ele viva até o dia da minha volta? O Messias falou isso para Pedro. O que te importa se eu quero que ele viva até o dia da minha volta? Quanto a ti, vem e segue-me. Está lá escrito. Aí você, quando vai mergulhar na história, você vai ver que João morreu depois dos anos 70. Há quem diga que João morreu lá para o ano 105. E a destruição de Jerusalém foi nos anos 70. Então João viu a volta do Messias como juízo sobre aquele povo. João foi o único que foi poupado da morte para ver aquilo, para presenciar. Foi João. E ele continua dizendo assim, ó, no versículo 7. Ele continua, essa é a sexta questão. Ele continua falando assim, ó. E todo olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. Aí eu pergunto, quem foi que ultrapassou Jesus quando ele estava na cruz? Não foi o soldado romano? Aí surge uma pergunta, uma outra. Se Jesus não voltou, então quer dizer que os soldados romanos estão vivos, né? Aqueles soldados que empurrou a lança em Jesus? Então como é que fica? Porque o texto está sendo claro. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que ultrapassaram. Então os soldados romanos foi quem ultrapassou Jesus com a lança. Então isso quer dizer que se Jesus não voltou, os soldados romanos logo estão vivos. Então como é que fica essa questão? Os soldados romanos não estão vivos. E isso quer dizer que Jesus mentiu? Ou ele já voltou? Essa é a questão. Não tem outra alternativa. Porque é o que está escrito. É o que está escrito e não tem outra alternativa. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. E Jesus foi ultrapassado com a lança. Todo mundo sabe disso. E aí, como é que fica essa questão? Como é que você vai se sair dela? E ele continua na sexta questão aqui. Aliás, na sétima. Quando ele diz assim: e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Todas as tribos da terra, note, ele está falando das 12 tribos de Israel, e não do Brasil, da China, dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Porque as pessoas leem isso aqui dando a ideia de que todo o povo da terra, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, enfim, mas não é o que está escrito. O que está escrito é todas as tribos da terra. E sabemos que existiam 12 tribos em Israel. Então, o texto está falando da volta do Messias para o povo de Israel, trazendo juízo sobre aquele povo. Mas as pessoas leem isso aqui
como se fosse no século XXI. E não é bem assim que a coisa funciona. O texto é claro, irmão. O texto é claro. O livro do Apocalipse não foi escrito para a sua igreja. Não foi escrito para a sua igreja. As tribos da terra já não existem mais. Já era. Já era. Então, o que está aqui no livro do Apocalipse não é para você pegar e ficar assustando as pessoas dentro das suas igrejas. Se é que eu posso chamar isso de igreja. Se é que eu posso chamar isso de igreja. Essa que é a verdade. Porque muitas pessoas usam o Apocalipse para amedrontar as pessoas. Para amedrontar. Como se o livro do Apocalipse fosse escrito para as igrejas do século XXI. Pois é, meu amigo. Você foi enganado. Assim como eu também fui enganado muitas vezes dentro de uma religião. Pois é. Mas que o nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Que o nosso Deus ele abra os nossos olhos para que nós venhamos ver aquilo que antes nós não conseguíamos ver. E que o nosso Pai nos cubra com a sua graça.